Oi, aqui é o Igor, seja muito bem-vindo a esse conteúdo a respeito do teste de cabeamento do sistema de carga. O teste de cabos, ele é um trabalho muito importante para que você realize o D5, que é encontrar qualquer problema elétrico em qualquer carro em até 5 passos envolvendo o sistema de carga e partida. E o teste de cabeamento, ele é essencial para realizar o D5. Por isso, eu acabei de ministrar uma aula a respeito dos cabeamentos, de como é que você faz os testes de cabeamento, com perguntas e respostas de vários carros, em várias situações diferentes nos testes de cabo, e deixei a gravação disponível para que você que assiste aqui essa gravação da aula, fique mais perto de realizar o diagnóstico em 5 passos aí na sua realidade. Então confere aí o vídeo. Beleza, então hoje a aula vai ser muito mais tranquila, hoje a aula vai ser, na verdade, uma aula de perguntas e respostas. Então eu vou passar aqui uma série de conteúdos ali de testes voltados só para cabos, só para cabeamento. Desde testes que eu mesmo gravei, testes que os alunos mandaram, perguntando se estava bom, se não estava. Então a aula de hoje vai ser perguntas e respostas. E por que esse trabalho de queda de tensão é importante para a gente realizar o D5, que é o diagnóstico em 5 passos? Por que é tão importante? Porque o teste de cabos, ele é um dos primeiros, se não o primeiro teste que você tem que fazer. São os fundamentais. Fundamentais. Porque assim, ó... Oi? Depois da bateria. Depois da bateria, óbvio. Falando assim, o sistema em funcionamento, tá? Porque é o seguinte, cabos com problema, o sistema de carga ele tem o teste de equilíbrio elétrico, ele tem o teste de desempenho, absorção de carga, tudo em corrente. E ele tem um teste de tensão nominal, tensão de linha. Cabos com problema interferem no teste de desempenho do alternador, no teste de equilíbrio elétrico, no teste de absorção de carga. Se o alternador tá bom, os cabos estão ruins, o alternador não funciona. É impressionante. O alternador coloca 14 volts na linha, chega a 13 na bateria, 12 na bateria. O alternador é 90 amperes, se o cabo estiver bloqueando, ele só consegue colocar 45. Dá uma medida correta. Então o teste de cabos é o primeiro que tem que ser realizado. Eu não vejo muita dificuldade no teste. Eu vejo variações e, enfim, por isso que hoje a aula vai ser de perguntas e respostas. Nós já vimos esse teste de cabos aqui durante o nosso treinamento. Então é o seguinte, eu vou te apresentar carros em que o teste de cabeamento está sendo realizado e você me fala se os cabos estão bons ou não. Simples assim. A gente faz uma votação, 2 votaram para um, 2 votaram para outro. Se empatar eu desempato, tá bom? É isso aí. Então, 2 ou 1. Então vamos lá. Esse aqui já é um velho conhecido nosso, motor 1.0 TSI. Vamos ver se nesse momento, tá? Não é que sempre ficou assim. Veja se nesse dia, se nesse momento, os cabos desse carro passaram no teste ou não. Vamos lá. Carro ligado, funcionando. Tá bem baixinho aqui, mas tá funcionando. Opa, peraí que não sei o que foi o teste de carro. Foi mal, galera. Mas passou no teste de tensão de bateria? Aproveitar, né? Eu acho que faltou. Tensão de bateria tá de acordo ou tá baixa, tá alta? Como é que tá essa tensão de bateria? Tá na média, né? Tá na média. Tá na média. Média, né? Entre 13,5 e 14,5, não é isso? 14,5. Ótimo. Então passou, tá, pessoal? Você mediu em cima da bateria, marcou 13,5, teste de tensão de linha tá ok. A bateria desligada é de 9.6 a 12.5. Ou 0.6, né? Bateria desligada, 12,6. É, 12.6. Tudo desligado, 12,6. 9,6 durante a partida. Durante a partida. Depois que ligou, ela tem que ficar de 13,5 a 14,5. Contanto... A média bem boa- no... E média contando boa que é você não está equilibrada. forçando ela. É, só na marcha Marcha lenta. lenta. A média boa é de 13,5. 13,5 e 14,5. Ô, professor, então se eu medir 13,5 e 14,5 na bateria, o alternador tá bom? Não. Os cabos estão bons? Não dá pra saber ainda. Eu sei que na tensão de linha passou. Eu não tirei uma conclusão ainda, tá bom? Beleza, então. Foi mal aí, pessoal. Pegadinha. Vamos pro próximo. Vamos pro alternador.
carcaça. A outra ponta na carcaça. Tá dentro. Meus amigos, e aí? Não. Você acha que não, Ademar? Você acha que não? Sim, Flávio? Tá dentro. Sim. Tá dentro do cabo, né? Tá dentro? Meio volt. Qual é o limite que os cabos podem segurar de tensão na Meio linha? volt com os dois cabos, destino dois cabos. Então cada 500. cabo tinha que ser 2,5 para cada um. Então aí só em um já tá dando meio volt. Nossa, só em um tá dando. Só na carcaça já tá dando meio volt. Mas aí tá contando os dois que você tá falando? Não. Claro que Se tá medindo do negativo pro negativo. Negativo E pro falta que o positivo pro positivo. Que tem que dar os 2,5 mais 2,5 que dá 5. Dá meio volt. Eu acho que tem. 2,5 mais 2,5 dá meio volt. 250, É, 250 mais 25, 25, É, dá 50. exatamente, é isso, professor. É isso aí, Ademar. Que dá 250 no dia. Então, ali- Meio volt é o limite que os dois cabos podem segurar juntos. Juntos. Só o negativo já segurou meio. Já segurou meio, então tá roubando o carro. Com certeza tá condenado. Tá, aí vamos ver aqui, ó. Vou voltar aqui pra gente observar de novo. Estudou. Tá dando uma diferença de meio volt. Tem que ser pelo menos 2,5 pra baixo. Mas tá na média de 0.2, Ademar. 5. É. É, 0,250. É que 0,2, 2.5, eu acho que você tá falando que tem um 2 ali. É porque 2,5 eu sou 1 pra dar 5, né? 2,5 mais 2,5 dá 5. É 0.2. É, só que é 0,2. Isso. Seria 250 mV ou 0,25, não é isso? 0.25 para cada cabo. 0,25 para cada cabo é assim, uma média legal. Agora, poderia dar 0,3 em um e 0,1 no outro? Pode também. Tá, o que não pode é... Passar de 5 os dois juntos. Já marcou 0,5 um só. Os dois não tem que somar 5. Não, mas teve uma hora que ele tava marcando 4, aí ele subiu pra 5. Isso. Na prática é bom você confirmar certinho qual, se é 0,4, se é 0,5, tá bom? Mas ali eu vou considerar 0,5. Foi bem na hora que eu posicionei a ponta. Detalhe, pessoal. Os cuidados para se testar os cabos no carro é que você, quando tem um problema de resistência, a resistência é um negócio cruel. Vou te contar até botar o play aqui pra gente ver, tá? Uma história rápida que aconteceu comigo. Eu tinha um Corsa 2001. Esse Corsa, eu rodava com ele onde eu morava, que era Rio Grande da Serra. Cidade de Rio Grande da Serra, do lado de Ribeirão Pires. Aí, eu rodava com o Corsa lá. Bem, quando eu me mudei para Santos, para me tornar instrutor, lá no Senai de Santos, eu levei o carro para lá, o Corsa, mas eu ia trabalhar de bicicleta. E eu não tenho parente na Baixada. Ou seja, o carro ficava parado a semana toda. Legal. O que foi criando nas conexões, principalmente no massa do Corsa? O Corsa tem um problema de proteção com isso. Então, em região de litoral ele sofre. Foi criando um problema na parte negativa do carro. Então, nos pontos negativos foi criando oxidação. Só que, o detalhe é o seguinte. Foi uma ferrugem, é. Eu, um dia fui levar minha então namorada até a Barra Funda. Então eu tava em Santos e fui levar ela pra Barra Funda. Tive que subir a serra e levar na estação rodoviária que ela ia visitar minha sogra. São Paulo. É, em São Paulo. E eu fui mais ou menos no horário do almoço. Então eu fui às 11 horas e eu ia voltar mais ou menos 1h30 numa avenida chamada Avenida do Estado. A Avenida do Estado é muito movimentada. Ela liga o ABC, que é muito populoso, com a capital. Pra você ter uma noção, só Mauá, teve uma época que eu vi um estudo, só Mauá, que é uma cidade do ABC, tinha mais gente que no Acre inteiro. Então, a Avenida do Estado liga a capital, populosa. A Zona Leste, São Paulo é maior que essa ilha. Oi? A Zona Leste de São Paulo é 2 vezes maior que essa ilha. Ah, é 2 vezes maior. Só a Zona Leste. É, só. então, é gigante. É quase um país, não é doido. Aí tô lá, Na Zona Norte. quando eu tô indo pra levar ela pra rodoviária, dirigindo o carro, escutando som e tal, tava eu, ela e um primo meu. Aí tal, tô levando ela, tal. Chegou numa avenida lá, não era a Avenida dos Estados ainda, o carro morreu, funcionando, nunca tinha acontecido isso. Funcionando, simplesmente apagou. Ferrou, né? Parte elétrica. Não escutei nenhuma batida, nem nada, simplesmente morreu. Aí o volante endurece. Tudo endurece. Tentei virar, o freio foi ficando firme e tal, tentei virar e caramba, deu pau no carro e tal. Dá partida, não vai, dei partida, funcionou. Beleza, isso na ida.
Falei, soltado alguma coisa e tal. Aí eu desconfiei do rádio, o rádio que eu tinha instalado, eu pedi pra instalar fazia pouco tempo, aí eu tirei o rádio e tal, beleza e tal. Fui pra Barra Funda, tô voltando, aí tô vindo na Avenida dos Estados, tem um ponto que eu não vou lembrar mais como é, etc. Mas eu lembro que tinha era a Avenida dos Estados, tava aqui e passava debaixo de um viaduto. E no viaduto embaixo tinha um cara parado lá com o triângulo. Aí eu passei, tipo, já tinha deixado minha namorada pra viajar, tô voltando com meu primo William, o nome dele. Aí o cara parado, falei, ei, caramba, o cara parado, não sei o que, fiz aquela graça, né? Mas não falei nada pro cara dentro do carro. Passo do viaduto, a hora que eu subo, o carro morre. Já era. Meu carro parou no meio da Avenida dos Estados. O Dom Pedro ali? O cara não me conhece. Mercadão? Eu já tinha passado. Rapaz, eu acho que era perto do Mercadão. Ele é movimentado pra caramba. E passei o viaduto assim, o viaduto ele descia e subia. Ela mesmo, né? Mercadão. Tem vários postos, tem um posto de esquina ali assim e tal. Uma bagunça ali. Enfim, o carro parou. E qual é o problema? Eu parei no meio da Avenida dos Estados, 12:30, Nossa. nem meu pisca-alerta funcionava. Deu tudo, né? Porque era parte elétrica. O pisca-alerta não funcionava, então eu nem conseguia avisar os outros que meu carro tinha dado pau. Por que eu tô contando essa história? Porque a resistência elétrica, ela tem um problema. Quanto mais o carro esquenta, mais a resistência aumenta. É uma característica de alguns materiais. No caso, quando você tem cabos, quanto mais o cabo esquenta, menos ele fica condutor. Tudo bem? Então aquele cabo que estava conduzindo bem quando frio, quando o cabo esquenta, ele perde a capacidade de conduzir. Ele perde a capacidade dele. Então eu dei partida de manhã, funcionou de boa, tranquilo. Só que quando estava 12:30, no sol, trânsito, o carro parava. E eu percebi que eu tentava dar partida e tal, e eu não conseguia dar partida enquanto a ventoinha estava ligada. Tinha que esperar dar uma esfriadinha. Então. Eu tinha que esperar a ventoinha parar, aí eu conseguia dar partida. O que acontecia? Imagina que criou uma oxidação e que a linha que estava deixando passar deu uma bloqueada. Enquanto o carro estava pedindo eletricidade sem a ventoinha, malemar conseguia manter, mas ligado. Quando a ventoinha ligava, o fluxo que estava bloqueando não era suficiente para aumentar, para ligar tudo. Puxava muita carga. Puxava carga, aí morria tudo. Aí eu não vi na hora. Eu consegui dar partida no carro. Saí dali. Eu não parei em semáforo. Eu lembro de eu passar assim, ó, semáforo amarelo, faltando 30 metros para chegar no semáforo. Policial do lado. Eu nem vi o policial. Fechou o semáforo, passei no vermelho. Não tomei multa, não sei como. Passei, não parei o carro de jeito nenhum. E enfim, tal, eu levei o carro. Na serra esfria, é bom. Consegui chegar em casa, em Rio Grande da Serra, não descia a Baixada, em Rio Grande da Serra, depois o carro esfriou, daí parti, cheguei em casa, tal, beleza. E nesse carro, inclusive, eu não decidi fazer a manutenção dele, eu levei para um amigo nosso lá, que é um mecânico de família, cuida do carro da família inteira. E, enfim, condenou uma série de peças e tal, eu, beleza, eu já tinha uma noção de elétrica assim e tal. Eu, não, beleza, vou dar uma olhada aqui. Quando eu fui ver, era o massa do Corsa. Fui lá, troquei o conector, lixei, passei uma graxinha nele e sempre rodava com o carro. O maior antídoto para ferrugem é rodar, é funcionar. Toda vez que passa a eletricidade, ela esquenta a linha, ela não deixa criar oxidação. Carro parado, a oxidação acontece. Por mais que seja uma região que não é de litoral. Parou o carro, não funciona ele. Ou aquela pessoa que funciona o carro, mas sempre numa região, no momento que ele desliga rápido. Ele vai até a padaria na esquina e volta, sabe? Tem gente que é assim. Liga o carro, vai na padaria e volta, não espera nem esquentar. Isso aí esquece. Oi? Eu tô nesse ritmo aí. Tudo bem, não tô julgando, só tô falando que é assim. 5 minutos só, tá bom. Não tô te julgando, mas tô falando que o que vai acontecer. Eu sei. Tá bom? Já tô ligado, já que já aconteceu já. Então beleza, principalmente aqui, que é região de litoral. Show. Aí, meus amigos, vamos pro próximo. Na verdade aqui é o seguinte, ó, eu já testei esse aqui. E aí agora, esse aqui é o mesmo carro. Vamos pro próximo. Isso aqui foi uma dúvida, provavelmente de aluno, tá? Diferença de carros, vamos ver. Vou soltar o som aqui. Aí vocês me falam se o cabeamento passou no teste ou não. Funcionando, hein? Tá com 2 motivos, né? Um motivo pra ligar em um lugar diferente, pra mostrar a diferença aí. Exatamente.
0,5 de novo de diferença, até mais às vezes. Mas ele tá dando carga não. Carro funcionando. Dá pra pousar? Dá. Não, mas não tá carregando, né? Tá carregando. O motor tá ligado. Ou a bateria não precisa mais de carga. Ó, enquanto lá em cima tá 12,15, né? Aqui tá 12,3. E aí? Mas onde tá as pontas? Então, aqui ele não mostra no conteúdo, mas quando ele enviou, é uma Aí diferença. Tá descendo lá pro alternador. Exato. Preto. Diferença do alternador para bateria. Mas independente, tanto o Os sistema cabos de baixo tá estão muito com. baixa. Os cabos estão com resistência. Os cabos estão condenados? Essa é a minha pergunta. Que a tensão de linha tá baixa, ótimo que vocês repararam. Mas os cabos estão reprovados? Essa é a pergunta. Pra mim tá, porque se no de cima que tá no alternador, direto no alternador, tá marcando 12.13, aqui tá marcando 12.8. Mas pode ser no regulador também. Então, Pode ser várias coisas, né? Tá dando de novo 0,5. é diferente. Não, agora tá, é 0,05. tá aprovado porque tá dando 5 0,05. volts de diferença. Mas não era pra estar dando mais? Não, acho que agora tá. Não, mas não é mais. Tá ligado? A fuga de resistência. Não é mais meio frente volt. aqui. É meio milivolt. Mas não tá carregando? O motor não Tá carregando. Tá carregando o Não, a alternador. pergunta é dos cabos. Pergunta dos cabos. Tudo bem que tem coisa errada. E os cabos? Os cabos estão com problema? Cara, mas só de olhar aqui terminal de bateria. Dá uma olhada aqui. É, só os terminais de bateria ali. Quantos cabos tá aqui? Quantos cabos tem ali, ó? Tanto. Tem 4. E o cabeamento, meus amigos? 4, 5. Eu acho que tá bom, Por que você acha que tá bom? porque pra mim a diferença tá na segunda casa decimal ali, depois da vírgula. Pra você, Ademar. Eu acho que tá bom, não, que só tá a energia da bateria só. É, só Pro Newton não energia tá da bom. bateria. Você também... Não, mas os cabos estão com problema? Então, os cabos estão com problema. Ó, Igor, Não. eu acredito Porque- que sim, porque Não, mano, porque se no alternador tá apresentando 12.13 e aqui também tá 12.3. Eu acho Mas que essa é que confusão eu- sabe que- eu acho que é um problema. No Mas precisar você sabe que alternador tá carregar a testando? bateria. Você tá testando a saída do alternador, tá? Ele tá testando a saída do Ele falou que é do alternador. alternador. Do alternador? É. Considera que o de cima tá no alternador ou o de baixo tá na bateria. Tá errado. É, tá com problema porque tá apresentando 10 volts. 10 milivolts ou 10 volts. Provavelmente Fica o lá, terminal não, que nós vem- estamos- nós estamos falando de fuga de corrente, de fuga de O cabo corrente tá, no o cabo tá com Ó, resistência ou fuga de resistência corrente. resistência do cabo. É. Cabo tá condenado? Posso trocar os cabos? O que você acha, Ademar? O que você acha, Eu Flávio? acho que não dessa vez. Não, dos cabos. Newton, o que você acha? Eu acho que não. Você acha que não? Tá bom então, os cabos são bons. Trocar. Você que você acha, eu Nelson? acho Não, dá pra fazer uma limpeza. Não, tudo bem, mas os cabos estão com problema? Tá, os cabos. no Por meu que, que você ponto de tá. vista, Por que você tem essa opinião? Porque tá roubando 10. Aí, ó, ali tá 12.13 e aqui tá 12.3. Mas teve uma É, oscilação, tem que na ser verdade é pelo menos menor. 5 pra baixo. 5 pra baixo. E aí tá roubando 10 já, ó. Já tá na casa do 10. Ah, entendi. Nelson, pra você. Eu acho que também não é 10 não, é 1. Um que, moço? Cabo De, tá de com- 13 pra 3 é quanto? A diferença 10 de 13 pra 10 3. milivolts. 3. É 1, é 10 10 milivolts. Como um, moço. Ó, 12 Que matemática boa de A De outra 13 pra 3 é 10 um. pra 3 é quanto um. que diminui. A É outra era diminui 5, ó, o outro era 5, esse é 1. Você tá falando que esse tá roubando mais do que o outro vídeo anterior. Tá roubando 10. Com Não, um, é de um moço, multímetro pro de outro, 10. cara. De um multímetro pro outro lá, moço. Deu, Igor, ó. bota 13, pra nós aí, 3, ó, Pera, vamos ver? 3, Isso aqui vai longe. Tá na oficina, Não, ué. eu já entendi. Eu só acho que primeiro que ele pausou na oscilação grande, era uma oscilação de 5. Ele pausou no 10. Não, não joga a culpa pra mim, cara. É, pausou no 10. Pode ser que de repente o multímetro tava. Nessa situação aí. o VAR. Nessa situação aí, Pausa e os pausa carros de novo. estão outro condenados. Vai. Nessa Aí, situação pausa agora, no 8. Pronto, é. ainda Tá continua criando condenado. resistência. Ainda continua. Mesma Ah, coisa, de 15 pra subiu 0,6. 15, ó. Aí, ó. Continua. Meus amigos, vamos lá então, ó. Aqui não é uma questão de erro de interpretação, é uma questão de erro de número mesmo, tá? Os cabos podem segurar de meio volt para baixo. Meio volt para baixo. Aí nós estamos considerando que já está medindo Acima de quase 10. direto no alternador, então já está trabalhando nos dois cabos. Qual é a diferença entre 12.5 e 12.06? É 0,09, tudo bem? Se você fizer 12.15 menos 12,06,
o resultado vai ser 0,09. Ou no caso de 10, 0,01. 0,1. Ah não, 0,1. 1. 0,10 ou Mas aí, 0,1. no caso vai estar já tá roubando 9 volts. 0,09. Então vamos lá. 0,09. 0,09 está acima do limite? Não está. O limite máximo é 0,50 ou 0,5 ou 500 milivolts. Tem que ter Só uma no coisa. lugar do zero ali. Eu acho que ele tá confundindo assim, do ponto pra trás é milivolts, não é? Do ponto para a direita é milivolts, Então, esse aí que você tá confundindo, né? tá bom? Qual é a diferença máxima que pode atingir? Na primeira casa, depois do ponto, tem que ter de 5 para menos. Então, por exemplo, Já o no lugar preto... do zero, no caso, teria que ter de 5 para menos. Não, vamos lá. O preto tá depois do ponto, tá com o número 1, certo? É, E o vermelho, depois do ponto, tá com o número 0. 0,6. A diferença de um para o outro, 9 milivolts. 0,09 volts. E esse número tá muito abaixo de 0,50. 0,50 seria o limite máximo. Tá 10. Então, Se tá 10, 9 e tal, então tá bem abaixo do que esperado. o limite. Os cabos, nesse caso, não reprovaram no teste. Lembrando, quais são os detalhes pra gente tomar cuidado na hora de testar os cabos. Você precisa, lembra da história do Corsa, você precisa testar os cabos frios e quentes. E você precisa testar o carro funcionando com o máximo de componente ligado. Porque essa resistência ela vai segurar cada vez mais tensão à medida que os consumidores tentarem puxar corrente A circulante. diferença aumenta mais. A diferença aumenta mais. Então você tem que considerar esse teste nas duas situações. Carro frio e quente, carro com poucos consumidores e muitos consumidores. Qual que é a situação extrema? A situação extrema é carro quente, ou seja, depois de 2 vezes que a ventoinha ligou, o carro tá na temperatura dele, e além disso, com a maioria dos consumidores ligados. Se nesse ponto os cabos tiverem uma diferença maior do que 0,5 ou 0,50 ou 0,500 ou 500 milivolts, porque tem multímetros que trocam a escala automática, aí sim os cabos estão condenados e você vai procurar onde é que está bloqueando essa tensão. Ficou claro, meus amigos? Mas, Igor, Pergunta. uma dúvida. Sim? Eu já tive o caso de uma X5. 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 X5, olha. No sol, o cara ia dar partida, apagava tudo o painel. O carro frio, ligava a chave, acendia tudo normal, dava partida normal, andava normal. Aí o carro ficava pegar calor interno, acontecia isso. Esquentar. Bom, eu achei problema, era um cabo terra da coluna, que alimentava o painel até a boca do câmbio. Legal. Só que estava apertado o carro. Tá o quê? Apertado normal. O que eu fiz, falei, bom, vamos tentar, né? Tirei tudo, lixei tudo, tirei toda a oxidação, lixei tudo, que não tinha oxidação. Meti a caixinha branca, montei, acabou o problema, cara. Mas Já Não tava aconteceu oxidado. com o meu não tinha oxidação. O meu carro aconteceu lá em Caraguá, eu fui pro mercado lá no Hispânia e ficou no sol quente lá. Quando eu fui ligar, o carro não queria ligar. Então, mas no caso dele, o carro ligava, mas o painel não acendia nada. Aí eu É, fui- porque quem alimentava o painel nesse caso era aquele cabo, né? É aquele cabo, aí que não, você tá fazendo isso aí. Depois que eu abri as portas, ventilou ali aquele ar Que eu achei bom. do carro, esperou um tempo, Eu ele tirei o fechou. painel, eu não achei Aí eu bati na boa, chave aí e peguei pegou. um, falei, beleza, então tinha um terra comigo, não tinha. Esse é carro de... Aí eu fui seguindo, escolhendo o diagrama elétrico, falei, a coluna, né? Ele abria a capa da na coluna, estrada. tava muito apertado. Carro de Campo Então Jordão. foi bom, já tô aqui. E tem Solta tudo, devagar limpa frio. todo o terminal, monta de novo, aí acaba comendo a merda. Pessoal, esse defeito que o Newton trouxe é bom, hein? O defeito que ele trouxe é bom. Ainda, mano, Mas é só eu não- X5, até hoje eu viu? não- Nossa, não X vários carros, X1 também. Mas o carro X1 foi do Só cara. aconteceu só Sim. uma vez, Ó, mas depois é o seguinte. Tem, às vezes acontece, não é o seu caso, tá? Já vou falando, mas tô só adicionando informações. Eu aprendi muito nessa parte de cabos com embarcação. Então eu tenho contato com eletricista de embarcação, desde lá de Santos, aqui também, então uma série de pessoal de embarcação. Às vezes tem problema dentro do cabo. Não foi seu caso, que você lixou só o terminal e funcionou. Mas dentro do cabo oxida também. Outra coisa, o cabo quando ele vai trabalhando, ele cria uma resistência natural. Isso é o desgaste do cabo. Agora, o fato de lá o conector estar perfeito, você lixar um conector perfeito, colocar de volta e ele voltar a funcionar, eu só de escutar a história não consigo falar. O que aconteceu lá? Eu deveria estar lá pra... Não, até eu que eu falei, bom, Tem como, né? não é esse o problema, mas já Sim. tô aqui, vamos fazer o teste. Mas funcionou. Funcionou, cara. Legal. Foi um Aí é o amor, seguinte, ó. um amor, tipo, Foi o amor. Trabalha com carinho, né?
É o seguinte. Até hoje eu não fuzei o meu pra saber o que foi que Às vezes a graxa deu uma ligação a É, mais, né? em números dá pra gente pegar. Por exemplo, se você pegasse da bateria Tivesse feito a medicina. para bateria para a coluna, você ia medir, por exemplo, 14 volts. O cabo saía da coluna e ia pro painel, certo? A ramificação dela começava na coluna, a ramificava pra caixa aqui, até a alavanca do freio de mão, aqui no meio. Sim. Ramificava pros pedal, Sim. atrás do pedal. Ramificava pro ar-condicionado, assim, pra alimentação do ar-condicionado. E pro painel, alimentava o painel completo, tanto de cima como os lateral. Show de bola, perfeito. Foi que eu fui fazer o teste, né, pra ver se é isso mesmo, né? Aí eu tirei o cabo, liguei a ficha, aí tá tudo apagado, só fui encostando, foi piscando. Falei, opa, então é isso aqui Beleza. mesmo, cara. Então, com o multímetro você pega essa diferença. Por mais que visualmente, às vezes o conector não esteja te mostrando, e até assim, se você conseguir essa resposta de como é que um conector perfeito, você olha pra ele, não tem oxidação nenhuma, ele tá bloqueando tensão, se você conseguir essa resposta, manda pra gente. Mas a questão é, como é que você pegaria isso com o multímetro? Isso é importante. Porque se você confiar só no olho, às vezes você vai olhar para vários conectores, você fala, tá tudo bom. Como é que você faz para descobrir que aquele conector está roubando tensão? Uma ponta positiva da bateria, outra ponta na coluna. Vamos dizer que você meça 14 volts. Se aquele conector está bloqueando tensão, Eu colocar a mão nele. a hora que você mede nele não dá 14, dá 12. Um exemplo, tá roubando, só aquele cara está roubando 2. Então, para não confiar só nos olhos, você mede na coluna e mede na saída dele. Se teve diferença, aí é aquele conector. Aí mesmo que ele esteja visualmente perfeito, você sabe que é ele que está roubando tensão. Então, para adicionar informações para vocês, tá, pessoal? Não tem explicação porque que ele estava roubando, mas com o multímetro você consegue pegar, para não confiar só nos olhos. Isso é importante. Tá bom? Beleza. Meus amigos, um erro comum, fazendo um breve parênteses aqui, nossa aula de hoje, a pergunta chega mais pra frente aí, meus amigos. Chega mais, porque eu não enxergo vocês. Aqui, ó. O T-Cross tá aqui na frente. Nossa aula hoje é perguntas e respostas sobre cabos. Tá embaçado aqui, cara. Só que foi? O bagulho tá louco, né? Tá parecendo lá na câmera, ó. Vai ter economia, discussão de economia, de gás, de comida, que mais? Eu já falei da minha família aqui já, vixe. O Igor que ficou com o carro na Avenida do Estado. Hoje em dia tá bom. Então é o seguinte, pessoal, tem gente que olha pra esse, por exemplo, só fazendo um breve parênteses, a nossa aula é de cabos, tá? Mas só fazendo um breve parênteses. Aqui, tem gente que vai medir essa tensão de bateria ou tensão de alternador e vai condenar automaticamente o alternador. Exato. Isso é um erro, tá, pessoal? Ele cai e fala, não tá carregando. Não tá carregando, só de olhar a tensão de bateria. Para você tirar a conclusão e realizar lá o nosso diagnóstico em 5 passos, que é o foco do nosso treinamento, desse ponto de treinamento, o diagnóstico em 5 passos de carga e partida, você tem que considerar todas as medidas. Então você faz a medida de equilíbrio elétrico, desempenho, tensão, queda de tensão nos cabos e tira uma conclusão considerando todos os testes. Aí você vai tirar realmente o que está com problema. Por exemplo, se nesse caso aqui, você tem um carro que está pedindo 90 ampere. Um alternador, sei lá, de 90 ampere ou de 80 ampere, ele não vai conseguir manter aquela tensão de linha 13,5 a 14,5 com a solicitação tão grande. Tudo bem? Então quando eu falo assim, diagnóstico em 5 passos, você precisa considerar o carro todo. Um alto consumo de corrente faz a linha toda baixar, mesmo com um alternador bom. Isso é muito importante. Mesmo com um alternador bom, se o carro estiver pedindo um alto consumo, a linha toda baixa a tensão. E o problema não está no alternador. Por isso que o teste de corrente é importante. Um breve disclaimer para salvar aí todos os dias. Desmontar o alternador. Cateamperímetro. Só para trazer um exemplo aqui, eu acredito que eu tenho algum registro aqui desse teste. Estou fazendo uma breve saída do tema da aula, só para a gente não perder esse gancho que é importante, tá? Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Não tô, pessoal. Não tô, eu devo ter excluído já. Não, devo ter excluído. Bom, mas depois eu passo pra vocês, eu encaminho algum link pra vocês de alguma aula que a gente já fez. Mas o teste aí de tensão elétrica não é suficiente pra você condenar o alternador. Mesmo que você meça lá na base dele,
ele com 12 volts lá na base dele, ele ainda pode estar bom. Então tem que tomar cuidado, meça a corrente antes de tirar. E nesse caso, troca o alternador, coloca mais potente? Então, depende. Por exemplo, o alternador, ele está sendo muito solicitado. Tá. Ele está sendo muito solicitado dentro do esperado no seguinte sentido. Meu carro está consumindo o que tem que consumir? Ou meu carro está pedindo demais? Não adianta eu colocar um alternador novo lá que vai pedir do mesmo jeito. Aí você vê um de 90, de 80 e aí você vê a carga toda do carro está consumindo 90, ele não supre a necessidade do carro. Não supre. O problema não está no alternador, não está na bateria, está no carro que está consumindo demais. O que causa isso? Pode ser que você instalou um som. Eu ia falar isso. Traseiro. Campeão de todos é a instalação de som. A pessoa põe uma potência, põe subwoofer. Bom, eu costumo falar o seguinte. Tem até um lance biológico nisso, mas normalmente, na média, não é todos são assim, mas na média, público masculino, donos de carro, preferem grave. Prefere música com grave. E público feminino prefere com mais melodia, um tom mais agudo. Tem alguma coisa de biologia sobre isso, mas não é isso que eu quero entrar. Eu quero entrar o seguinte. Entra na oficina uma pessoa que instalou um sistema de som com um bicho-papão lá, com um subwoofer gigante, com uma potência muito grande. Tem falante que assim, puxa demais. A música tem muito grave, a potência é para graves, os subwoofers são gigantes, isso aumenta drasticamente o consumo. Então você vai às vezes pegar um alternador que não consegue manter a tensão de linha, falar, esse alternador tá uma porcaria, não consegue manter a tensão de linha, mas vê o consumo que ele está sustentando. Às vezes ele está mais do que bom, às vezes ele está perfeito, só que o carro está pedindo mais do que ele foi projetado. Tem o que fazer. Tá bom? Fora que você paga com combustível isso, né? Vai gastar combustível, quanto mais consumo elétrico. Ele fica forçado a trabalhar constantemente, né? E o seu alternador vai desgastar mais rápido. A bateria também vai precisar. E no caso de um cliente desse que é teimosão, assim, vale a pena falar pra ele, ó, vamos trocar o alternador, colocar um mais potente? O que eu converso muito com a Taramps. Não tô falando em nome da marca, tá? Tô falando que eu converso com eles e eu já escutei o seguinte. Qual que é a recomendação nesses momentos, assim? Instalar fonte auxiliar. Eles mesmos produzem fontes auxiliares. Põe a fonte auxiliar lá, protege certinho o sistema. Vai reduzir o consumo de carga. Vai reduzir o peso que seu alternador está tendo que trabalhar. Então. Porque assim, você em movimento, é difícil o pessoal botar mesmo o som para tocar alto, parado, né? É mais parado numa festa, você coloca uma fonte auxiliar e tá tudo certo. Botar na tomada lá. Já é. Bom? Então beleza, pessoal. É isso aí, eu quero ver guerra, hein? Quero ver guerra. Os caras... Tem capacitor de 50, tem para não segura? Sim. É o seguinte, ó. Inclusive no carro elétrico tem isso também. É. De parar? Existe uma diferença de bateria para supercapacitor. O capacitor ele tem uma característica que é a seguinte. Ele consegue descarregar muito mais rápido. A bateria ela não consegue descarregar na velocidade que um capacitor descarrega. Então quando você tem um sistema de som que vai tocar muito grave, que vai puxar uma corrente de repente, normalmente é colocado um supercapacitor, um capacitor que na hora do grave vai apoiar a linha. Então essa é uma outra estratégia. Mas de qualquer maneira, quem vai carregar esse capacitor é o alternador. Você só vai adiar o trabalho. Você vai a tensão de linha vai manter e tal, só vai adiar. Mas quem vai carregar, se só tiver o alternador fornecendo, vai ser o próprio alternador. Mas também no caso aí não vai sofrer tanto o alternador. Não sofre tanto. Vai dar um alívio pro alternador. Vai dar um alívio, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então tem que tomar cuidado nessa parte. Beleza, meus amigos? As dúvidas aqui? Vai lá, Ademar. Professor, essa fonte que o senhor tem aí, esse daí são 4 vias. Se eu quiser usar de uma via, pode utilizar um som automotivo? Você fala potência? Ou fala o som? Falando da carga, né? Da fonte. Aquela fonte que a gente usou aí pra aumentar e diminuir. Ah não, aquela fontezinha ali, não aguenta. Aquela fonte só trabalha 3 A. Ali é mais só pra fazer teste de Eletrônica. eletrônica, né? Tem a fonte auxiliar para som. Pega uma fonte aí, ela disponibiliza 100 A. Eita! E você regula qual é a tensão dela. Tem uma linha da Taramps aí, show de bola. Você regula qual é a tensão dela, se é 14, se é 13, se é 12, ela é 100 A. De acordo com o módulo que tá pedindo a amperagem. Tá bom? Então, só voltando aí para nossa aula, pessoal, lembrando, né? Para a gente conseguir chegar num diagnóstico em 5 passos, encontrar qualquer problema elétrico de qualquer carro em até 5 passos envolvendo carga e partida, é fundamental que você conheça o teste de tensão dos cabos. Por isso que a aula de hoje é um perguntas e respostas sobre queda de tensão
porque ele é fundamental para fazer o D5. Inclusive, eu recomendo que seja o primeiro teste a ser feito, sempre que possível, o acesso do carro. Depois da bateria, carro em funcionamento. Obrigado. Teste de carga? Quando você vai testar o sistema de carga, eu recomendo começar pelos cabos, porque eles influenciam em tudo. Um cabo com problema, o seu alternador não consegue manter a tensão de linha, ele não consegue colocar a corrente que ele foi projetado, sua bateria não recebe carga, o sistema do carro vai acontecer o que aconteceu com o meu Corsa, o cabo bloqueando, então ele interfere em tudo. Se possível, começa pelos cabos, faz o primeiro teste nos cabos. Sim, e o teste é daquele jeito lá, né? Um negativo e outro na carcaça para testar o negativo. E o positivo é um positivo e outro na saída do alternador. É, de positivo para positivo e negativo para negativo. Só que você tem variações. Por exemplo, aqui é um teste válido. O jeito que fez aqui é um teste válido. Ele colocou um multímetro na bateria e um multímetro, vamos considerar, ele não mostrou, mas vamos considerar que seja o outro na carcaça e no B+, do alternador. Quando você faz isso, você já testa os dois cabos ao mesmo tempo. Entendeu? Ao invés de você testar o positivo, anotar, testar o negativo, anotar e somar, você testa a tensão de bateria e testa a tensão no alternador. Você já vai saber a diferença dos dois lados. Ô Igor, Sim. Então no osciloscópio, qual que é a diferença desse teste? Até mais rápido, ó. Assim, o osciloscópio ele vai medir tensão, da mesma forma que o multímetro mede. Então, mas no caso aí, eu, em vez de colocar 2 multímetros, posso pegar 2 canais do osciloscópio e... Sem dúvida. 2 canais do mesmo osciloscópio, mede no alternador, vê a diferença da onda, passar de meio volt, o problema está nos cabos. Aí tá nos cabos, em que lado que tá? Aí você começa a testar. Será que é no positivo? Será que é no negativo? Já vai dificultar mais ainda a sua conclusão de Então, resultado. você desliga uma garra. Mas aí dificulta, porque você vai ter que ficar olhando números, somando. Mas aí é a mesma coisa, ó. Aqui ele já te dá um número mais preciso. Cada um vai ter uma facilidade Sim, sim, mas o osciloscópio pega muito mais melhor. Ó, o osciloscópio ele vai dar esses dois números ao mesmo tempo em gráfico. Ponto. Vai ter que ler o gráfico, somar Sim. ali tudo. Pra quem tem facilidade com o osciloscópio, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas dá pra fazer com o multímetro? Perde alguma coisa pro osciloscópio? No teste de cabeamento não. Tá bom? No meu ponto de vista aí é mais fácil, mais rápido. Cada um, tá bom? O osciloscópio na parte de carga e partida ele é complementar. Se tiver ele complementa os testes. Mas multímetro e alicate é o ideal, tá? Beleza. Ih, cara, fechei. Vamos pro próximo aqui agora. Mais uma dúvida de aluno. E vocês me falam como é que tá aí. Esse aqui foi de um áudio. Fala aí, Igor, boa tarde. Eu vou girar aqui. Se tiver que torcer o pescoço, vocês me avisam que eu desviro aqui, tá bom? Só para efeito de teste, cara, chegou uma áudio pra gente aqui ontem. Ela chegou até parar. Ele falou assim, ó, só para efeito de teste, Igor. Chegou uma áudio pra gente aqui ontem e ela chegou até parar. Mas não sabemos por quê. Aí vamos ver, ó. O rapaz falou que estava aquecendo até os cabos aqui da bateria, tá? Ele preferiu trazer de guincho. Eu acredito que ele estava andando à noite, aí o eletroventilador ligou. Ó, quando tem mais, e aqui no positivo da bateria. Sem eletroventilador, só com o farol ligado e o carro aquecido. Uma perca acentuada, né? Ele falou o seguinte, tá um pouco embaixo pra vocês. Ele falou o seguinte, ó. Aqui eu tô medindo o carro quente, só com o farol ligado, mas a ventoinha não armou ainda. Aí vamos ver o valor, ó. Vou colocar aqui o valor de novo. E tem um detalhe que ele falou que o proprietário ouviu os cabos aquecerem. Eu já vou entrar nesse detalhe, tá? A gente aqui ontem, ela chegou até parar. O rapaz falou que estava aquecendo até os cabos aqui da bateria, tá? Ele preferiu trazer de guincho. Eu acredito que ele estava andando à noite, aí o eletroventilador ligou. Ó, quando tem mais, e aqui no positivo da bateria. B+, para positivo da bateria. Positivo, né? Positivo para positivo. Bem, mas ele tá 550 milivolts. Ficou claro ou não? Carga ou Tá também mostrando a diferença, né? É, do mesmo cabo, né? Deixa eu colocar aqui um valor maior, vamos ver se vai. Do mesmo cabo. Sim, mas tá medindo tensão ou tá medindo carga? Igor, boa tarde. Só para efeito de teste, cara, chegou uma áudio pra gente aqui ontem. Ela chegou até parar. O rapaz falou que estava aquecendo até os cabos aqui da bateria, tá? Ele preferiu trazer de guincho. Eu acredito que ele estava andando à noite, aí o eletroventilador ligou. Ó, quando tem mais, e aqui no positivo da bateria. Sem eletroventilador, só com o farol ligado e o carro aquecido. O senhor me presta, inclusive, o de 15 aqui? Pode pegar. Você conta? Pode pegar. Eu ia trazer o Palio pra cá pra fazer uma passagem da Duster pro Palio. A bateria do Palio estava completamente zerada, não passou a energia.
E ainda me queimou um fusível lá e aí ferrou com tudo. Eu não sei se o fusível... Pega dos kits aqui em cima, depois eu reponho. Fechou. Tá bom? Obrigado. Uma perca acentuada, né? Aí eu venho aqui, ó, antes do fusível de régua, aqui, já cai bastante, né? Pessoal, isso aqui é, ó o diagnóstico do... esse aluno não vou lembrar o nome dele agora, tá? Mas Os cabos aqui da bateria. é recente, tá? semana passada ele mandou isso aqui. Eu acredito que ele tava andando à noite, aí o eletroventilador ligou, ó, quando der mais, e aqui no positivo da bateria. Sem eletroventilador, só com o farol ligado e o carro aquecido. Uma perca acentuada, né? Aí eu venho aqui, ó, antes do fusível de régua, aqui, já cai bastante, né? Tô com algum problema ali naquele fusível, ali nessa conexão aqui. Já no negativo, ó. Olha que eu vou vazar, me fala. Uma perca bem menor. No caso, tá dentro da tolerância, né? Igual a gente falou, a soma dos dois não pode passar de 500, mas o positivo tá passando de 500, só ele, né? Esse negativo ele tá provando que não é o. Fala aí, Igor. Eu só não tô entendendo o teste dele, ele tá testando tensão, né? Tensão, volts. Corrente direta, né? Não, volts, tensão. Corrente ampere. Aí deu meio Atenção que tá volt. produzindo o alternador. Oi? Atenção que o alternador tá produzindo. Tensão que os cabos estão bloqueando, ele tá medindo. Ah, tá. Boa tarde. Só para efeito de teste, cara, chegou uma áudio pra gente aqui ontem. Ela chegou até parar. O rapaz falou que estava aquecendo até os cabos aqui da bateria, tal, ele preferiu trazer de guincho. Eu acredito que ele estava andando à noite, aí o eletroventilador ligou, ó, quando der mais, e aqui no positivo da bateria. Sem eletroventilador, só com o farol ligado e o carro aquecido. 550 milivolts. 553 milivolts. Sim, mas ele tá testando a tensão. Tensão. A bateria tá ligada e o carro tá funcionando. Carro funcionando. Então, Você não é acha pra que tá tinha que dando marcar 12? isso, 13, 13,5? Só tá fazendo Não, a porque ele tá diferença. marcando de positivo para positivo. É o. Você tá vendo a resistência do carro. É a ó. fuga, a resistência que o cabo tá. Sim, mas tá o negativo, roubando. mas o negativo do motivo... Ah, entendi. Esquece. Tá de mais pra mais. É, Mais Tá pra de mais, mais a menos mais. pra menos, né? Aí ele vai botar menos para menos, tá com 1 volt. Agora aqui a pergunta é a seguinte: de mais pra mais, ou seja, de positivo do alternador pra positivo da bateria, deu 553 milivolts. Esse cabo tá bom? Não, Não, unânime, né? Não tá bom, passou do limite. tá roubando. Só que ele mostrou um detalhe muito importante, que foi, ele conseguiu encontrar pelo multímetro, aquele mesmo trabalho da coluna de direção, ele mostrou pelo multímetro onde que tá roubando. Onde que tá roubando? Vamos ver, ó. Uma perca acentuada, né? Aí eu venho aqui, ó, antes do fusível de régua, É, já cai, já tá no... Já cai, tá vendo? De passar do polo pra aquele circuito, pra entrada do fusível ali. No ponto que ele pegou é do cabo. É o cabo da bateria que vai até a lâmina. Mas Ah, não, qual o ponto que ele pegou e em que momento você tá falando? Antes da bateria. Não, Aí, vai ó. da bateria até o... Quando ele pegou aqui era o polo da bateria. É. Agora que ele pegou aqui na saída do fusível. Então, mas esse Ah. cabo é o que tá vindo do alternador. Isso. O que vem do alternador não é esse cabo. Mas esse Não cabo é é esse cabo não. O que vem do alternador é esse aqui, ó. Esse preto lá. Esse preto lá. Que tá roubando Pega esse aí aquele de vermelho lá. aí, ó. Esse aqui, ó, esse pequenininho ali, ó. Que era pra ser vermelho, né? Já deve ter queimado. Ele Olha lá como Não, tá o escuro. Audi Volkswagen usa mesmo Ele deve ter andado perna por perna ali, na verdade, né? Sim. Ele deve ter tirado do polo, colocado aqui na ponta desse vermelho, depois ele pulou. Não, mas- não, porque não. é a mesma coisa, é o mesmo circuito. É o mesmo Mas se circuito. você olhar, ó, se você olhar... Não, só uma pergunta. Se você Eu sei, olhar, vou responder. pegar a cor da porca, você já vê que tem coisa errada Olha lá, aqui, tem tá coisa ligado? errada ali, ó. Só que é o seguinte, ó. Tá preto assim na Aquela base. lâmina lá pode estar com uma pegada muito alta, ó. Você tem alguma coisa em curto e tá deixando passar. Pessoal, pergunta, ó. Vamos considerar que esse cabo vem do alternador, tá? Esse cabo tá vindo do alternador? Vamos só conferir aqui pra gente não falar besteira, tá? ele estava aquecendo até os cabos aqui da bateria, tal, ele preferiu trazer de guincho. Eu acredito que ele estava andando à noite, aí o eletroventilador ligou, ó, quando der mais, B+. e aqui no positivo da bateria. Ó, tá com cara que aquele terminal preto ali vem do Eu acredito alternador, que ele estava certo? andando à noite, aí o eletroventilador ligou, ó, quando der mais, e aqui no positivo da Ó, aí vamos fazer uma análise agora. Ó, na realidade, bateria. Sem eletroventilador, só com o farol ligado e o carro aquecido.
É uma 3. Perca acentuada, né? Aí eu venho aqui. Do motor de arranque e vai para uma bateria. Vai direto, né? Então, Aproveitar, beleza. Igual o T-Cross. T-Cross é assim também. Isso. Legal. Olha o seguinte. Lá do alternador positivo dele, até o cabo, perdão, até o polo da bateria, 500 milivolts. Ou seja, existe um problema entre o alternador e o polo da bateria. Todo mundo concorda com isso, certo? Agora, vamos para a segunda medida. A pergunta do Flávio foi muito pertinente. Eu ia deixar passar. Se o Flávio não tivesse perguntado, eu ia deixar passar. Agora vamos para a saída do fusível. Aqui, ó, antes do fusível de régua. Esse cara não vai para o sistema elétrico? Esse cara não vem do alternador, esse carro preto, certo? Não vai para o sistema elétrico? Sim. 147 milivolts. Então existe um problema entre o alternador e o polo da bateria, mas não existe um problema entre o alternador e a saída do fusível, que está depois da bateria. Faz sentido? Que é do Na bônus da verdade, ele está bateria ter fazendo o uma medida fusível. totalmente aleatória, então, que não tem a ver com o que ele está se propondo ali. Não, ele tá achando o defeito. Dá para usar essas informações para encontrar o defeito. Não sei se foi bem aproveitado, mas dá para usar as informações. Vamos voltar aqui de novo. Ó. Existe um problema entre alternador e polo, mas não existe um problema entre alternador e fusível que está depois da bateria. Olha. Já era pra estar dando também. Não, mas aí no caso não é a bateria que está fornecendo a energia para o fusível. Acentuada, né? Aí eu venho aqui, ó. É o mesmo cabo do que vem do alternador, ó. Sim, mas eu não estou medindo isso. Não estou medindo corrente, estou medindo tensão. Estou medindo quantos cabos estão bloqueando. A bateria poderia estar até ajudando. Antes do fusível de régua. E aí, meus amigos? Daí Daria dá até onde mais ele alto, tá. né? Da onde ele tá lá pro alternador dá 100 milivolts, mas daqui de trás, lá pro alternador dá 500. Mas positivo no Pra alternador. se ter Não, essa certeza, interessa. É, positivo do alternador, pra ter sim. essa certeza dessa pergunta aí, teria que medir ali, ó. Ele teria que fazer uma medição Não tem ali, ó, diferença do alternador pra ver qual é a diferença de alternador até onde ele tá medindo. Pra ver Mas se- já tá se medindo o 100 fusível milivolts. não tá bloqueando uma tensão, não É tá com porque resistência essa no medida fusível. que ele está fazendo não tem a ver com a alimentação mais do alternador, Porque, ele ó, já pulou. se ele medir aqui deu os 550 milivolts e deu essa medida aqui, ó, tá com resistência aqui, ó. Não. Ele chegou a... Mas ele já passou daquele ponto. Quando ele mediu depois do fusível, ele já passou da entrada do fusível. É, entendeu? Então na entrada não tem queda, não tá roubando nada, não tá segurando nada. Igor, Se tivesse segurando ali já ia dar um valor maior. ele chegou É a- assim, lá, só um Ah, minutinho. é. Lá na ponta dá 500, eu venho regredindo. Mas se se não lá tem- na ponta já deu 100, não preciso regredir, já não tá segurando nada. Aí se não tem resistência, ele passa por Isso. fluxo normal. Se não te perguntar. Ele Fala aí. chegou a afirmar o teste do negativo? Não, só positivo. Ah, não, fez o Régua. negativo. Esse negativo. O mesmo tempo de Já cai bastante, né? Tô com algum problema ali naquele fusível ali, nessa conexão aqui. Já no negativo, ó. Uma perca bem menor. No caso, tá dentro da tolerância, né? Igual a gente Tá testando falou. o cabo? Tá Tá testando o cabeamento negativo. Cabo negativo. Mas Vai você é um ver. positivo que vai para a bateria. Sim, sim. O cabo negativo tá trabalhando dentro do conforme. O cabo negativo tá perfeitinho. Tá perfeitinho. Agora o positivo tá. Mas depois da bateria ele também tá perfeito. Tá perfeito, então. Positivo. E aí? Antes do fusível o cabo tá perfeito, depois não. Mesma medida do negativo, ó. Antes do Resistência fusível tá tá ruim. Tá ruim, e depois tá bom. O fusível tá bom. Que sentido é? Cadê o sentido disso? É o cabo, cabo- que, é o cabo que vem do alternador até a bateria. Depois da bateria ele tá fazendo uma outra medição. Uma outra medição. Da hora, hein? É trocar o cabo que vem do alternador até a bateria e vai ter um resultado final. Mas tem um porém. Esse cabo aí, vai um pedaço do alternador até o motor de arranque. No outro motor de arranque já tem outro terminal que vai até a bateria. Mas Então, é pode- mas pode é o ser máximo. alguma coisa Mas entre é o o motor de Se limite. o motor de arranque tiver com problema. Ah, mas é aí ligado não mostrou, mesmo. a gente não sabe. Então, mas se você Mas o pegar- carro funcionou. Se você Então o puxar motor de arranque não tá com problema. Pode Mas ser, essa botar um- derivação tá aí fala no falando motor de do- arranque e o O motor de alternador. arranque que tá roubando. O carro parou e chegou de guincho. Aí. Ele fala no vídeo isso. O carro Aí, parou e quando chegou de ele guincho. chegou, ele deu na chave e ligou. porque Ligou. tava frio. Exatamente. Tava frio. É, então se tava frio e o carro ligou é porque o Aí não carro pode tá- mandar o carro de volta. Quando o pro carro cliente falando que esquenta, ligou, que o cara ele- vai andar meia hora de novo. É, ele Ah, tá. não. Então aí, ó, já Parafusado. se tira um Pode diagnóstico ser que que não é motor de esteja arranque. usando Porque aí, é o caso que o professor falou, quanto mais o cabo esquenta, menos corrente ele conduz. Sim, mas se eu tiver com o motor de arranque, puta. Mas aí o carro funcionou. Eu acredito que ele tava andando à noite, aí o eletroventilador ligou.
Ó, quando der mais, e aqui no positivo da bateria. Sem eletroventilador, só com o farol ligado e o carro aquecido. Uma perca acentuada, né? Aí eu venho aqui, ó, antes do fusível de régua. O motor de arranque e esse cabo que vai até a bateria. Então pro Nelson tá nesse cabeamento aqui antes de chegar na bateria. Tá nessa parte pra você, Nelson. Pra você, Ariston. O meu tá... Também. Também. Pra quem não tem opinião, não precisa falar, tá? Pra você, Nilton. O meu é... Também, antes? Tava aí até o alternador, do alternador até aí a bateria. Mas do alternador ele passa no arranque, cara. Aí ó, Mas é o mesmo cabo, meus amigos, só faz a ramificação vamos dizer que tem um problema aqui, ó. e sobe. Vamos dizer que tem um problema aqui, ó. Vamos dizer que tá na nossa cara aqui a resistência, ó. Vamos dizer que aqui oxidou, mas a gente tem um parafuso aqui e tá oxidado. Ah, e vamos dizer que ele tá roubando meio volt, tudo bem? Você ia medir aqui um valor e daqui pra saída ia ter meio volt. Aqui ia ter dessa entrada pra cá mais meio volt, porque é a mesma resistência. Imagina que tá aqui, ó. Da entrada dessa oxidação pra cá, ia dar meio volt, concorda? Da entrada da oxidação pra cá, ia dar meio volt. Da entrada pra cá, ia dar meio volt. Da entrada pra cá, ia dar meio volt. Da entrada pra cá, o carro inteiro ia dar o meio volt. Que aquela resistência tá segurando. Como que aqui ele mediu meio volt, mas aqui ele não mediu meio volt? Era pra estar dando meio volt também, né? Se é no meio do cabo, ele dá meio volt daquela resistência pra frente. Mais ainda, hein? Você percebe? Aí você fala, pô, professor, mas você não tá respondendo nada. Meu papel é te confundir, cara. É por isso que a gente chega com a cabeça doente. Então, vamos lá. Então, Da esse bateria cabinho pra cá. vermelho aí tá com problema. Não, Então, Não, porque ele tá apresentando um volt e 400 e pouco. Não, ele tá lá na ponta, não aqui na saída. Aqui na saída ele tá normal. Então ele mediu uma ponta no alternador e a outra ponta ele mediu aqui, ó. É o polo da bateria. A outra ponta ele mediu aqui, ó. E aqui deu 500 milivolts. Foi. Como é que pode ser o cabinho se o cabinho tá depois? Aqui já mediu 500. É o polo. Não é? Acaba aqui Pode ser também a tem que dar bateria, né? 1500, né? Como assim a bateria? Ah, deve estar esse polo solto aí, tá? Meus amigos, pelas medidas que ele trouxe, eu concordo com o Flávio. Pelas medidas que ele trouxe. Porque assim, ó, vamos dizer que tem uma oxidação Borne da bateria. entre borne e polo. Tudo bem? A oxidação tá aqui nesse ponto. Oxidação, ferrugem, o que for. Zinabre, uma certa folga, o que for. Ou algum vazamento da Ele tá bateria. medindo no meio do polo, né? Exato. Se você mede do alternador pro meio do polo, dá a diferença porque aqui a oxidação tá entre polo e borne. Mas se você mede de alternador pra cá, não dá a Porque diferença. passa pelos cabos. Porque passa por diretos. fora, não tem influência da Passa por oxidação. fora. Então eu concordo com o Flávio por causa disso. Ô professor, é certeza? Só lá no carro pra ver. Mas aqui, pelas medidas, essa é a única explicação possível. Pra que antes do fusível dê 500 e num momento depois não dê. É a única explicação que eu enxergo pelo menos. da chapinha ali, né? Ter posto em outras É. posições. Se ele faz, por exemplo, daqui, dá 500 e ele mede fora, dá 100, certeza. Mas essa medida não foi feita e tá tudo bem. Ele mandou justamente uma pergunta, né? E aí estão as medidas. E eu gosto de trabalhar com essas medidas reais. Eu não gosto de maquiar a medida. Porque quando você tá na oficina, a dúvida pro eletricista corrói a mente do cara. A hora que ele mede lá, a hora que ele mede lá, deu 500, que ele mede aqui, deu 100, que ele não entende, acabou a vida dele. Liga pro Igor. Ah, liga nada, eu não vou atender não. Ele não atende. Tá bom, não me tira, eu atendo. Se eu tiver um tempo, eu atendo. Oi? Só Pra produzir nas aulas da dos Estados Unidos, né, professor? Não me ligue. É, então, oi? Dos Estados Unidos que ligou. Pois é, o cara ligou dos Estados Unidos. Mas, beleza. Eu tava no shopping, cara. Mas beleza. Tudo bem, meus amigos? Essa é a única explicação que eu entendo. Ele até no vídeo fala, ó, professor, se aqui deu 500 e aqui deu 100, tô desconfiando desse fusível e tal. Eu não tive a continuação desse áudio. Mas, vamos analisar somente essa medida, não vamos analisar o contexto fora dela. Com esses números, eu só consigo enxergar um problema. Oxidação entre polo e borne. Aí é tirar, lixar, apertar bem. Tá bom? Você vê como é que o mesmo teste que eu disse que é simples, e é realmente simples, em muitas situações nos gera dúvidas. Sim, Muitas situações feitas diferente. Muitas dúvidas, né? Acho que é importante a gente ter essa aula de perguntas e respostas. Ô Igor, então Sim. a marcação 145 volts? Milivolts. Milivolts. É. Toda vez que for milivolts, você coloca no começo do número uma vírgula. Que vai dar 1 volt, vírgula 45 Mas também milivolts. tinha lá o MV. Tudo bem, mas só pra gente ficar claro, né? Qual que é a relação de volt para milivolt? Ele falou, vedação, mas Você pega 130,1.
146. Um antes da vírgula é maior, é massa. Hã? Um número antes da vírgula sempre é maior, né? Um número antes da vírgula é maior que depois. É, então. Sim. Se deu 1 vai ser 1 volts e 43 milivolts. É isso? Fosse 1.43. É, se fosse 1.43, sim. É. Sim. Então você não coloca Ele deu 1.43. Não, ele deu Deu 143 milivolts. milivolts. Ponto 143. Isso. Então, se você quiser saber o quanto que 143 milivolts valem em volts, é se você colocar uma vírgula antes do 1. 143 milivolts é igual a 0,143 volts. 0,1 volt. 0,14, 0,143. É só pôr uma vírgula antes do primeiro número. Pra você saber 143 milivolts em volts é quanto? É só colocar uma vírgula antes do número 1, do primeiro número. Montar o número 0,143. Isso é em volts, tá bom? Tudo bem, meus amigos? Olha só, hein? Teste simples, teste de cabo, que é um teste fundamental para fazer o diagnóstico em 5 passos. Se você não dominar o teste de cabeamento, você não faz teste, você não faz o D5, nem D10, nem D20, nem D50. Você pode trabalhar com 50 passos e não vai conseguir encontrar o problema. A grande vantagem do diagnóstico em 5 passos é que os testes já conhecidos foram organizados para dar de 5 passos para baixo. Mas nenhum teste foi inventado, é teste clássico. Mas a organização não é clássica, a organização é diferente. A forma que eles foram arranjados. Por isso que eu recomendo, teste de cabeamento sempre faz nos primeiros instantes. Sempre que possível é o primeiro teste. Na análise do sistema de carga. Aqui já cai bastante, né? Tô com algum problema ali naquele fusível ali, nessa conexão aqui. Já no negativo, ó. Uma perca bem menor. No caso, está dentro da tolerância, né? Igual a gente falou, a soma dos dois não pode passar de 500, mas o positivo está passando de 500, só ele, né? Beleza, meus amigos? Então esse foi mais um teste, mais uma variação do mesmo teste. Oi? Não tem problema, normal, que isso. Mais uma variação do teste de cabeamento. Mas é uma situação real, não é maquiada, não é inventada, é um carro que a gente tem dúvida. E o treinamento aqui é pra gente já tirar essas dúvidas antes de ir lá pra prática e ter essas dúvidas lá no dia a dia. Porque se você for fazer um diagnóstico e teve dúvida, ai, meu amigo, tá perdido. Então vamos lá. Aqui, já passou esse, né? Não. Vou passar de novo, vamos ver. Foi. E aí, passou no teste ou não? 0.3. Boa. Boa. Médio positivo, somos 2, se tiver abaixo de meio, beleza. Isso aí é positivo, né? Esse aí foi de massa para massa de novo, depois de consertar o problema. Primeira medida, tinha um problema, o problema estava no folga do polo, apertou o borne, agora de 0,5 passou para 0,3, o negativo. Aí você soma com o positivo, se for 0,1, tá ótimo, porque não passou de meio volt, né? Nem atingiu. Beleza, perfeito. Aí a garra tá pendurada no gancho do capô, né? A garra tá pendurada no? Gancho do capô, né? Sim. Não te dá uma... Ou não, tem nada a ver? Porque você não tá medindo a amperagem, você tá medindo volts. Mas sim, mas a garra, bem dizer, é um magneto, né? É, mas na escala de corrente, Mas ela só- no ampere. Mas só vai acionar menos, É. vai amamantar quando ligar a amperagem. O ampere é, talvez se passar alguma corrente ali, você vai medir quando tiver em ampere, mas em volt não vai influenciar, tá bom? Boa pergunta, gostei, legal. Não te dá números positivos Tá na... acabando, hein? Último teste lá. Esse aqui foi um Santana Quantum. Acho que isso aí você passou pra gente ver esses dias aí. Passei? Ó, carro, vamos ver se eu passei. Carro funcionando, 11.70, hein? Tá sujo ali o borne, hein? Tá sujo o bordo? Vamos ver se os carros passaram no teste ou não.
Filmar e fazer é difícil, meus amigos. De novo, hein? Foi muito rápido, né? De novo, né? Positivo? Positivo tá na média, né? Mas os dois juntos passou, né? Passou Mas longe. os dois deu 7, né? Deu 700 milivolts? 700 e cacetado. Beleza. Se os cabos estão segurando 700 milivolts e a bateria tá com 1173, 12 volts. Você tá vendo 1173? Não, 12, hein? 11,73. 1173 tá a bateria. Quantos volts tá na saída do alternador? Mais 700 milivolts, né? Mais 1000 e... Saída do alternador tinha que estar entre 13,5 a 14,5. Mas nesse carro tá quanto? Tá dando 12,400. 12.400, né? 12,4, mas depois subiu pra 12,12. Sim, vamos considerar o 11.73, tá bom? Então se é 11.73 na bateria e os cabos estão segurando 700 milivolts, ou seja, 0,7, Já tá fora. só colocar mais 0,7 ali, o alternador está colocando 12,40 na linha. Então o alternador está com a tensão baixa, os cabos estão bloqueando tensão, a bateria não está com a tensão de linha de acordo, ou seja, tem bastante coisa para a gente trabalhar. Mas tudo isso pode ter sido ocasionado pelo problema dos cabos. Só um, né? Só o cabo positivo. Primeiro o diagnóstico aí é fazer a limpeza do Oi? forno. Chegou a aplicar o alternador. Ó, eu vou contar a história desse carro porque esse foi o carro que eu trabalhei. Esse carro ele veio porque ele parava do nada, parava no meio da rua, sem motivo aparente. E esse alternador era recondicionado, Aí tá explicado. tá bom? Tá, enfim. Só agora você tá falando um negócio que eu tô pensando aqui. Eu tinha um carro refrigerado, uma caminhonete refrigerada. Eu coloquei um alternador recondicionado. Na HR não, né? Era HR. Não gelava mais o baú como gelava antes. Será que era isso? Toda a eletricidade que é sustentada no carro vem do alternador. Nossa, era tão simples o defeito, os caras querendo mexer no compressor. Falei, não. Nossa. Era o alternador que você Não sei, eu vendi o carro. E outra coisa, meus amigos, você desmembrar o alternador, testar as peças por dentro, encontrar a peça correta, montar, colocar no carro, não é errado. O errado é você, na hora de você colocar uma peça, colocar uma peça duvidosa. Você fez um diagnóstico ali, vamos dizer que o problema é estator. Você tira o estator e coloca um estator rebobinado, eu não recomendo pela experiência que eu passei, nunca deu certo. Às vezes na sua região dá certo, mas na minha região não. Você abrir um motor de moto e colocar uma peça paralela, pô. Exatamente. Fazer casada, né? Como eu já peguei motor refeito. Não dá. É pedir pra morrer no Pois truque, é. porque você vai botar um... E tem que lembrar o seguinte, Estoura no meio do trânsito em alta. verdade? Tem que lembrar o seguinte, o alternador, ele faz parte da estrutura que sustenta a eletricidade inteira do carro. Você colocar jeitinho no alternador, É o coração, né? coração do carro, você colocar jeitinho no alternador não dá certo. Então assim, ou você tem um lugar que te entrega estatores ou rotores recondicionados e que você confia, e já adianto que não é recomendado por nenhuma montadora, ou você faz o que a montadora recomenda, que é trocar a peça por uma nova. Realmente ele interfere no ar-condicionado? Sem o dúvida, alternador? sem dúvida. Porque ele não vai te oferecer a energia correta para o ar-condicionado. Carga do ar-condicionado Ó. muito alta pra... Porque essa Você vê que divisão quando tem um você liga alternador o só para ar-condicionado, o carro diminui a potência, né? Fica mais pesado o Então por motor. que os caras não fizeram o baú assim também? Não, tem termo King aí que tem dois alternadores. Eu já vi em HM. No motor. No motor. O alternador do carro normal e embaixo com o alternador. O alternador em cima. só Ah, para o eu ar-condicionado. lembro, acho que você tá falando é verdade. Já eu. Faz tempo que Um monte de turno King aí que dava pau direto em HM. É, Os caras iam perguntar, meu, tá faltando energia. Era Thermo King. Ah, vamos pôr duas baterias. Não, não adianta, tá faltando energia. Tem que pôr um alternador à parte. Os caras acham que é a bateria que dá energia pro carro, né? Não, acho que Não, você mas tá não falando é. é verdade. Não, Tinha um separado mesmo. Aí quando Então, fala aí isso, você você vai pensa, não, colocar o pô, compressor bateria em são cima pó. e o alternador de gol embaixo. Aí acabou o problema. Aí quando falar assim, você fala assim, não, pô, a bateria é só um copo. Quando ele tá cheio, tá cheio. Quando tá vazio, É. Pega um copo pra ele e mostra, né? É. Não,
bateria tá com o copo cheio, ué. Então, às vezes uma sonda lambda engordada podia ser também foto negativo, não? Sonda lambda engordada? Como assim? Engordar a injeção? Ah, gastar mais, você fala? É. Não entendi a pergunta. Uma sonda lambda, começando a dar problema. Sim. Duas, né? Sim. Entendeu? Fazendo uma foto, uma deficiência negativo do... Pode, né? Pode, sem dúvida. Se a sonda lambda pegar negativo da carcaça, porque tem sonda que pega do conector, né? Se pegar da carcaça, o meu Corsa era assim. A minha sonda só tinha um fio roxo. E a carcaça dela era o negativo. Se tiver diferença da carcaça pro negativo da sonda, você vai ter problemas na sonda. Mas aí já não envolve mais carga e partida. Foge um pouquinho, mas o trabalho é o mesmo. Diferença de negativo. Eu tava assim com a sonda lambda também. Tive que tirar ela, limpar, lixar tudo em volta e colocar de novo. Ela ficou da hora. Tem que passar um pingo, eu acho. Beleza, meus amigos. Eu nem sei o que é som dela. Fica no escapamento. Eu posso mostrar pra você depois na prática. Ah, é aquele negócio que parece uma vela ali que vai fincada ali. Isso, Ah, eu tava pegando quando minha mina bateu aqui na ilha no golzinho. A ventoinha tava pegando nesse negócio, aí eu ia tirar pela limpação da sonda. Vou atirar isso aí? Não. Não, pô, Ainda bem que eu não tirei. É o que mede o Analisa carbono. isso. Aí eu forcei um pedaço de caibro no alternador assim, consegui voltar um pouco da frente. Olha que legal. A louça dela dentro deve ter quebrado tudo. E tem carro que para de funcionar por causa Ela daquilo lá. tem um sensorzinho dentro daquela... Pessoal, Uma bolsinha bem sensível. consegui achar do mesmo carro o teste de corrente. A tensão tá baixa, certo? Às vezes a tensão baixa porque o alternador está sendo muito exigido. Sim. Vamos ver se o problema é esse ou não. É, Vamos lá. realmente. Mesmo carro. Eu só não sei dizer se foi antes ou depois da troca do alternador. Tá? Mas beleza, vamos lá. Farol, tudo, né? Rapaz, boa pergunta, mas devia estar. Ventoinha ali e tal. Pergunta, primeira pergunta, o carro tá equilibrado? Não, tá equilibrado. Tá? Tá equilibrado, tá? Quem acha que não tá? Tava 50 agora. Um tá dando 50, outro tá dando 38. De novo, hein? Vamos responder pergunta por pergunta, tá? Primeira pergunta, o carro está equilibrado sim ou não? Pra saber a tensão. Não, porque a bateria tá ajudando o alternador a equilibrar o... Vamos ver, vamos ver. O segundo é pro sistema elétrico, o primeiro vem do alternador. Então a primeira pergunta, o carro está equilibrado? Do meu ponto de vista, não. Por que não? Porque a O bateria- sinalzinho de menos tá... Não, mas era só porque os. Ah, você tá Não, falando do ele tá amperímetro. voltando a carga, pô. Tá voltando a carga? Vamos lá de novo. Tá vindo de baixo. Esse menos indica que a bateria está devolvendo para o alternador ou o alternador está carregando a bateria? O alternador tá carregando a bateria. Carregando a bateria. Vi errado, vi errado. Tudo bem, porque as costas do alicate estão viradas para o alternador, tá vindo de trás para frente, é isso? Beleza. Então aí o alternador está mandando 45 amperes. Ô Igor, então se eu virar as costas ao contrário, não pode dar menos? Não, ele dá Não. positivo. Virar ao contrário dá só o número sem o sinal de menos. Porque Se a- ele tá entrando pela frente, né? Exatamente. A corrente no carro não mudou de sentido, mas o seu ponto de vista mudou. Então o sinal sai. Quando você muda a posição do alicate, Mas se eu tenho uma bateria energizando o sistema, vai mostrar. Vai mostrar, fica...
Tipo, se a bateria tá mandando energia, aquele sinal de menos some ali, ó. Se você virou um tiver multímetro e mandando- ele tá marcando menos, é sinal que a bateria tá mandando. É, também. É. Também dá isso aí. Então, É isso, não é isso? É. Se... Se eu virar e não tiver menos, é que Ah, porque não tá mandando. Porque tá normal. 45 Então, ó, mas esse 45 é o alternador que tá mandando? é o alternador. Tá mandando 45 amperes pra bateria? É o alternador ou é a bateria? é alternador. Tá alternador porque tá Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Tá entrando por trás do alicate porque o sinal tá negativo. Quem tá atrás do alicate? O alternador. Então de quem tá vindo a corrente? Alternador. Obrigado, meus amigos. Então o alternador, vamos considerar 45, ele tá variando, mas vamos considerar 45 amperes. A bateria e o alternador tá mandando pro sistema 49,4. O sistema elétrico do carro tá, vamos considerar 49. Sim. O máximo que chegou do alternador foi 47. E o aqui já passou de 50 em alguns momentos e agora tá em Não 49. tá equilibrado, porque ele tá exigindo 10 mais amperes. carga do que ele tá mandando. Exatamente. Tá exigindo mais carga do que o alternador tá mandando. Tá produzindo. Pergunta. Lembrando que esse carro é o mesmo carro do teste dos cabos. Já posso condenar o alternador? Não. O que eu tenho que fazer antes? Cabimento. O carro- Cabeamento, lixar os cabeamentos, deixar eles perfeitos. Borne do- da Porque às vezes é o bateria. seguinte, meu alternador, ele é um alternador de 100 ampere. Vamos dar um exemplo aqui, 100 ampere. Se os meus cabos estão bloqueando tensão, ele não consegue desempenhar tudo que ele poderia desempenhar, porque os cabos agem como se fosse um estrangulamento da linha. Pode ser aquele carro, o cowboyzinho lá ou não? Lá só pra resistência, né? É o cowboyzinho, exatamente. É a mesma Quando o cabo ideia. cria resistência, é como se a via estivesse sendo apertada. É uma resistência sem resistor. Não, é um resistor. A É um ferrugem resistor, se transforma sujeira. num resistor. É. Ah, então. Ferrugem, Coração, oxidação, ferrugem, folga. tudo se torna E se eu um colocar essa resistor. churrasqueira aí, o carro ia morrer então? Se você colocar essa churrasqueira, com certeza o alternador não ia conseguir desempenhar o máximo dele porque os cabos estão segurando. Então, Então- mas também não tem chão que eu posso fazer. Mas Não ia ser conclusivo. É, né? Podia acontecer alguma coisa assim, tipo, torrar um fio mais fino, alguma coisa assim, não? Não, e esquentar os cabos que estão com resistência. E esquentar aquela parte, mas O torrar. máximo que acontecer é o carro desligar, né, professor? Aí, Talvez no caso- desligasse. No caso aí, o cabo que está com resistência é Quando ele o... desliga. Digamos, por exemplo, é o que está alimentando a parte elétrica, não é nem no alternador. Não, é o cabo. Não, mas aí volta pro cabo lá atrás, né? Aqui a gente entendeu que o carro tá desequilibrado. Aí não é o carro. Pode ser o cabo que sai do alternador pra bateria porque não tá chegando o necessário lá. E uma pergunta, essa corrente elétrica aí, ela. Não tá saindo da bateria, ela tá voltando de algum lugar. Não, calma, deixa eu fazer a pergunta. Esse cara aí é a saída da bateria, então o sistema elétrico tá pedindo 49. Sim. O alternador tá produzindo 47, certo? Certo. Quem tá colocando esses dois a mais? A bateria. A bateria. Então quer dizer que o alternador não está suprindo o carro. Já posso condenar o alternador? Não, tem que ver o cabo. Tem que ver o cabo antes. Sim. Eles têm De que- quantos amperes é o alternador do Santana quanto? Quantos amperes é o alternador dele? Uns 80, 90. 80, 90? Eu não sei o valor exato. 80, 90 é um valor coerente. É. Se os cabos estivessem perfeitos e o meu alternador trabalhando só com 49, Podia ter mandado 70 se ele quisesse. Não, porque ele ia equilibrar, porque ele só ia mandar o que o carro tava pedindo. só que o carro pediu 49 e ele é de 80 a Ele 90. tava mandando 49. Exatamente, Ele ia equilibrar. Exatamente. 49 indo e 49 saindo. exatamente. Então, alternador bom e cabos em bom estado, o carro pediu 49, o mínimo que o alternador coloca na linha é 49, fora o que a bateria pede. Não pode estar nem menos nem mais. Mas pode porque entra na bateria, o sobressalente. Ah, sim, só não pode estar saindo mais. Só não pode estar saindo mais, porque a bateria vai estar É esvaziando. isso que eu falei. Professor, mas o que isso No tem a ver com os começo, cabos? No início de partida poderia vir um pouco mais até a bateria encher o copo. Ele né? poderia Encher estar o copo mandando de água. 2 amperes a mais, Aí mas encheu a não menos. bateria, ele vai equilibrar o que o sistema está pedindo. Que é tipo, vamos botar aí 49 se o sistema está pedindo. Ele tinha que manter esse 49. E você percebe por que o teste de cabeamento para se realizar o D5 é tão importante? Porque se o cabo tiver com problema, você não consegue fazer o diagnóstico em 5 passos, porque você vai testar o desempenho do alternador, vai estar abaixo. Não por problema no alternador, Mas o problema no E aí, cabeamento. se no você cabo. não O cabo fizer não esse- deixa ele trabalhar. Se não fizer esse passo de cabeamento, você já condena de cara. Já condena de cara. Então, Mas a peça boa, original. então Você põe um alternador,
Exatamente. Esse diagnóstico em 5 passos, como eu falei, Paralelo. não é uma invenção da roda. Não. É pegar os testes clássicos. Nem todo mundo conhece os clássicos, mas são testes clássicos. E organizar eles no momento certo. Passo a passo. Se eu for testar os cabos lá no final, pode ser as mesmas técnicas. Você inverteu a ordem, Já condenou o que não tinha que condenar. já tirou o alternador, já pôs um novo, aí vou testar cabo, então tem que tomar esse cuidado. Dinheiro, tempo, energia. Conhecimento. Isso aí. Aí frustração, às vezes o cara vai lá, troca, não resolve, o cara chega em casa triste. Vou mudar de profissão, vou pra outro. E às vezes o cara tem um dom para aquilo, mas faltou conhecimento, faltou informação. Conhecimento no momento certo. Tudo bem? A pergunta dele aqui, ó. Oi? Quantos alternadores já arrancou sem medir o carro? O cara tem 30 anos de profissão, pô, já deve ter arrancado muito carro, né? Sim. Deve responder outro monte aí. Tô dando sorte. Beleza, meus amigos? Aí por sorte aí consegui pegar o mesmo carro em teste de corrente. Mas tem vários, eu trabalhei com vocês ontem a parte de... Ah não, teste de equilíbrio eu não falei nessa aula, nessa turma ainda, né? A aula de equilíbrio elétrico ainda não, né? Não. Tá bom. Mas não exclui não. Você deu uma prévia no começo do... Foi. Uma prévia, Você né? falou pra mim que era hoje? Falei mesmo no começo. Foi que hoje quer ser o teste de Você deu uma equilíbrio. préviazinha, eu gravei aqui que tem que estar... O que pedir tem que mandar. Vamos dar um desconto aí que tá acabando a semana, tá confundindo tudo na aí. segunda, né? Mas não exclui uma coisa a outra. Você consegue testar o cabeamento sem precisar conhecer o equilíbrio elétrico. Uma coisa não exclui a outra. Mas o equilíbrio elétrico seria uma outra aula da dimensão dessa. Na quinta-feira, último dia da semana, acho que não é bom a gente trabalhar nessa profundidade. Vamos deixar pra... Vai Vai faltar forçar muito... muito a cabeça. Vai faltar massa Fazer cefálica. que nem o Marcos lá. Fosfato, né? Ele vai queimar muito fosfato. Tá certo. Então eu vou deixar o trabalho de equilíbrio Deixa elétrico pra segunda-feira. para uma próxima oportunidade. Tudo bem? Só uma coincidência que acabou de acontecer comigo. Certo. Equilíbrio elétrico. É? Foi exatamente isso que acabou de acontecer comigo. É mesmo, cara? Caramba. Seu carro tá aí ou não? O carro tá, mas o problema não foi desse, foi da Duster. Ah, O que tá. eu fui fazer? Como eu fui fazer a parte por meio da Duster, eu coloquei ela em um pino que era positivo da bateria. Só que eu não me atentei a uma coisa, no meio desse pino tinha esse fusível. E eu não me atentei, que era uma caixinha preta, eu coloquei no carro. Quando eu fui dar partida, o carro simplesmente não ligou. Apagado. Não foi, apagado. E nada, tentei, não foi. Beleza. Quando eu fui lá olhar, aí eu falei, vou puxar a Duster pro lugar dela. Quando eu fui puxar a Duster, acabou. Tudo apagado, nada funcionava por conta desse fusível. Aí o que eu me liguei ali na hora, né? O fusível queimou justamente por conta disso. Porque era um fusível de 15 amperes. Como a amperagem é muito maior para poder engaçar Sim. o estator, lá, o estator não, desculpa. Motor de partida. O motor de partida, muito provavelmente foi nessa que ele queimou. Porque ele estava depois. Eu coloquei, no caso, o cabo auxiliar depois do fusível. Entendi. Entendeu? Pós-polo. Ah, Então, entendi. quando ele pediu a amperagem, ele recebeu aquela amperagem alta, né? No caso, O desequilíbrio. houve o desequilíbrio no sistema e aí ele queimou o fusível por conta disso. pra- E aí eu não conseguia dar partida no palio. Entendi. Entendeu? A sua explicação, ela tem lógica, você resolveu certinho, entendeu a linha, mas isso não é desequilíbrio. O desequilíbrio não elétrico. entra como Não é. desequilíbrio. Não entra como desequilíbrio. Tá. O desequilíbrio elétrico faz parte do sistema de carga. Uhum. E o seu problema lá era sistema de partida. Sim. E na partida não tem um desequilíbrio. Desequilíbrio é só na carga. Foi Entendi, Tá bom? sobrecarga de- Mas você explicou certinho o que aconteceu. Tá bom? Beleza, meus amigos? Então fechamos nossa aula aqui.